Boa tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Depois de uma pequena pausa em agosto, estamos de volta e com algumas novidades, já lá vamos. Nesta edição vamos começar por olhar para as causas e a importância do mini sell-off nas ações das tecnológicas em Wall Street no final da semana passada. Vamos fazer depois uma antevisão da reunião do Banco Central Europeu, que vai decorrer esta quinta-feira, e ainda olhar para o que representa a saída do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, para a economia e os mercados do Japão. Já na segunda parte vamos falar das perspectivas do mercado imobiliário em plena pandemia. O nosso primeiro convidado no programa é João Queiroz, diretor da banca online do Banco Carregosa. João, boa tarde e obrigado por mais uma presença no Mercados em Ação. Olá, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. João, vamos começar com as bolsas. No final da semana passada vimos o sell-off, na quinta e na sexta-feira, nas ações das grandes tecnológicas, de forma quase generalizada, com o Nasdaq a cair 5%, quase 5% na quinta-feira e mais de 1% na sexta-feira. O que é que aconteceu aqui? Foi uma tomada de lucros pela parte dos investidores ou há aqui algo mais significativo? De momento, o cenário parece mais de alguma recalibração, de algum realinhamento. Só aqui duas referências. Tivemos o mês de agosto no S&P, o melhor o oitavo mês do ano em 20 anos, portanto com 7% de ganho acumulado, de um retorno acumulado só num mês, é uma boa referência, e em 8 meses, no acumulado de 8 meses, o Nasdaq 100 teve uma rentabilidade de quase 40%, 40 ponto qualquer coisa. Portanto, é natural que neste mês de setembro, após as primeiras sessões em que apanhamos mais algum ímpeto, mais alguma memória de alguma valorização, entremos agora num período em que os investidores provavelmente podem aqui recompor e reposicionar-se, recalibrando aqui as percentagens relativamente às tecnológicas. É um facto que as tecnológicas têm, do ponto de vista fundamental, têm tido aqui um desempenho neste contexto da pandemia mais favorável ou mais construtivo, mas provavelmente fará algum sentido os investidores agora, dentro daquilo que é o cenário de entrarmos terminarmos o terceiro trimestre, entramos no quarto trimestre, temos aqui alguns desafios tão simples como será que vamos ter uma vacina para tratar ou ter uma terapêutica para tratar destas questões da pandemia, vai ter um impacto positivo na evolução na evolução económica, da retoma da atividade, da forma, por exemplo, como o ano letivo das crianças se vai desempenhar, e depois também o ponto mais fulcral provavelmente também será a questão das presidenciais dos Estados Unidos, como é que isto terá impacto na própria economia. Estes factos que eu referi poderão ser neutrais, mas tivemos aqui um conjunto de empresas também, um conjunto de setores que entraram em alguns níveis de sobrecompra, sobretudo o tecnológico, portanto é natural que de alguma forma possamos agora ver os investidores a reposicionar-se nesses pontos e provavelmente novamente a reequacionar-se, não deverão tomar aqui um tom um pouco mais defensivo relativamente a este posicionamento, depois de terem assistido a bons retornos e provavelmente cristalizar. João, sim. João, mas em relação a esses retornos e uma eventual correção ou rotação, setembro geralmente é um mês de muita volatilidade. Está-se a ver agora na semana passada, nos últimos dias. Achas que setembro vai voltar ou vai fazer jus ao nome do regresso dos investidores, o regresso da volatilidade, até porque estamos também a começar a ter o ruído das presidenciais, da guerra comercial? O ponto primordial, independentemente de saber se vai subir ou descer, é os investidores estarem atentos que a volatilidade vai aumentar de novo? Sim, se olharmos para a evolução do VIX, que veio fazer mínimos próximo dos 20 pontos durante o mês de agosto, voltou a fazer aqui alguns picos próximo dos 33, 34 pontos. Penso que nesta manhã estaremos próximo dos 33,10 através dos futuros do VIX,
é natural que possamos ver agora algum upside, alguma possibilidade de fazer aqui algum aumento. Também há aqui alguns pontos interessantes que têm a ver com o mercado de opções, principalmente os institucionais assumiram aqui mais posições em estratégias put, portanto, proteger um potencial de queda, o que também ajuda a explicar aqui a subida do índice VIX. Provavelmente poderemos ter aqui uma volatilidade superior à que verificamos durante os meses de julho e de agosto, em face aqui desta recalibração das posições, em que vimos a evolução de índices como o índice do Nasdaq atingirem valores elevados, contudo, valores históricos, digo eu, contudo, centraram-se aqui num conjunto, numa meia dúzia ou uma dúzia de títulos que tiveram um grande peso. Se olharmos para as Facebook, a Apple, a Amazon, a Microsoft, a Nvidia, verificamos que se adicionando a capitalização bolsista de todas estas empresas, por vezes assumiram valores superiores, por exemplo, como o Russell 2000 ou como o próprio DAX 30. Portanto, é natural que neste momento, por necessidade de fazer aqui alguma correção, também o VIX vai sinalizar aqui um aumento de volatilidade para proteger carteiras longas de ações, pensando numa perspectiva de médio e longo prazo. Naturalmente. João, mencionaste as presidenciais nos Estados Unidos, a política interna nos Estados Unidos e a comercial, na guerra comercial contra a China, como parte desse run-up para as eleições de 3 de novembro, vão ser certamente marcar nos próximos meses. Como é que os mercados irão reagir a isso? Por exemplo, já estamos a ver o Congresso volta hoje a funcionar e ainda não há um acordo para um novo pacote de estímulos. Portanto, estamos agora numa fase nova, eventualmente, porque até agora os estímulos foram passados com mais ou menos facilidade, mais ou menos rapidez, foram todos passados, isso ajudou a economia norte-americana e também ajudou os mercados, porque deu a confiança necessária. Poderemos ver uma quebra desse sentimento positivo à medida que vamos chegando às eleições, algum nervosismo? Provavelmente vamos ver aqui mais alguma intensidade entre os democratas e os republicanos para tentarem aprovar algumas medidas de estímulo. Provavelmente pode haver aqui mais alguma controvérsia, um pouco da dinâmica, como referiste bem, relativamente às presidenciais e provavelmente aquilo que depender mais de cada uma das duas forças, provavelmente no Congresso ou no Senado, provavelmente podemos ver aqui mais alguma intensidade. Provavelmente a questão dos cheques mensais parecem ter terminado. Provavelmente podemos ter aqui no que se refere a estímulos para alguns setores, tentar procurar fazer a sua aprovação, mas não será ou exigirá mais negociação. Aqui estamos mais próximos, cada vez que nos aproximamos mais da data da eleição, 2 ou 3 de novembro, é natural que possa existir de alguma forma mais ruído. Mas, por outro lado, temos a Fed a poder utilizar mais as suas ferramentas para tentar compensar a parte dos estímulos. Em termos de estímulos, esta dimensão, este conjunto de cenários, deveremos tender a ver mais, neste momento agora, a Fed a tentar compensar aqui este tema por parte do que possa ser a dialética ou os contrapesos entre o Congresso e o Senado para aprovar novos estímulos. João, voltamos já à conversa contigo. Antes disso, vamos aos gráficos da semana, Marco. Obrigado, Chico. Vamos ver então o que é que esta semana, a semana passada, se passou em Wall Street, e podemos ver aqui claramente as tecnológicas a dominarem as correções, Microsoft, a Google, Facebook, Apple também, mas também os serviços de crédito. De resto, houve aqui um ou outro setor positivo, nomeadamente a banca. Em relação ao início do ano, o cenário é completamente diferente. Podemos ver ainda valorizações muito substanciais nas tecnológicas, Microsoft, Apple com 64%, Amazon com 78% e, de forma inversa,
a banca com quedas substanciais, enquanto os serviços de crédito estiveram positivos, ou estão positivos desde o início do ano. Ou seja, houve aqui uma rotação a semana passada de uns setores para os outros. Em relação ao resto do mundo, na última semana, basicamente foi quase tudo vermelho, com exceção do Brasil. Mais uma vez, uma rotação de capital, porque se nós formos a ver em relação ao início do ano, o Brasil é aquele que está mais negativo. E destaque aqui para duas empresas, a Shopify no Canadá e a Alibaba na China, que são duas empresas em destaque, portanto, e tecnológicas, aliás, tecnológicas estão todas quase a subir e fortemente desde o início do ano. Em relação aos setores, na última semana podemos ver que foi praticamente tudo negativo, as tecnológicas com menos de 4%, enquanto em termos de mercados desenvolvidos, a Europa e os mercados desenvolvidos estiveram muito similares, enquanto Wall Street teve ligeiramente mais negativa. Já em relação ao início do ano, podemos ver que a Wall Street está extremamente positiva, muito valorização bastante acentuada, enquanto o resto do mundo está negativo. Portanto, aqui o Wall Street leva vantagem, sem dúvida alguma. Em relação aos gráficos de hoje, é o euro-dólar norte-americano mensal, para dar conta aqui de duas linhas. Reparem que o preço bateu aqui na linha laranja, que é uma linha de tendência entre estes dois máximos, e é muito provável que vá agora testar esta linha azul que está aqui em baixo, portanto que quebrou há cerca de 2 meses. Em relação ao S&P 500, eu já tinha alertado para isto numa das minhas análises, que foi o S&P 500 está isto é um gráfico de 4 horas, cada barra que são 4 horas, partiu para cima desta linha superior, depois veio testar a linha mediana, quebrou para baixo e nas últimas horas testou esta linha mediana e falhou. O que significa que existe aqui um espaço para cair até aos cerca de 3.300 pontos no S&P 500. Por fim, só o gráfico da EDP mensal, muito se fala na possibilidade da EDP vir a ser comparada e está muito perto dos máximos históricos de sempre. E é tudo por hoje, Chico. Obrigado, Marco. Voltamos agora à análise dos mercados com o João Queiroz, do Banco Carroça. João, esta quinta-feira temos a reunião do Banco Central Europeu, liderado por Christine Lagarde. Pelo que sabemos, não se esperam grandes decisões, pelo menos em termos de medidas, mas há muita coisa a discutir. O Marco mostrou agora que o euro está em máximos de quase 2 anos face ao dólar, e ainda na semana passada, na última semana, vimos que a Fed mudou um bocadinho a estratégia em relação à inflação. Lagarde poderá ter que falar sobre isso. O que é que esperas desta reunião? Nesta reunião, não espero que seja um não evento, na perspectiva de que não deverá anunciar mexidas na taxa de juro. Se olharmos para as yields implícitas às obrigações soberanas, na maior parte das maturidades, no curto e médio prazo, o mercado de dívida não espera aí movimentos, e o que está a ser descontado neste momento é que o programa de compra ou recompra de ativos provavelmente poderá ser ampliado, poderá ter uma maior dotação financeira nesta dimensão. Portanto, essa ferramenta provavelmente continuará a ser utilizada e, sobretudo, com enfoque nos países em que o ressurgimento da pandemia, os dados que temos estado a obter nas últimas 2 semanas, em que se verifica aqui alguma resiliência no aumento dos números da pandemia, provavelmente poderão estar aqui também penalizar algumas economias, como a Itália, por exemplo, que também terá aqui algumas emissões salvo erro, vai haver uma a 20 anos. Provavelmente vai andar aí mais atuante. Não se estima já que que Lagarde refira o mercado acionista, ou coloca aí em enfoque, mas, sobretudo, a perspectiva da equipa do BCE deverá ser dar alguma tração à recuperação que se está a verificar em algumas variáveis macroeconómicas. Esta recuperação, ou estes dados que vamos verificando, não mostram assim uma recuperação muito rápida ou com algum ímpeto, mas pelo menos se mantivermos alguma virtuosidade desta recuperação, números não tão negativos, provavelmente poderão ajudar. Há alguns pontos também
criam alguma incerteza, como por exemplo o desemprego na parte mais jovem da sociedade europeia, não são bons indicadores. O abrandamento também do investimento em capital fixo também não é um bom indicador, mas há aqui alguns valores de esperança que provavelmente o BCE querá manter. A evolução também da inflação ou da desinflação não é uma boa notícia. Se surgir aí alguma novidade por parte do BCE, aí sim seria um evento a marcar a próxima quinta-feira. A evolução do euro também mostra aqui alguma depreciação depois de ter testado aqui os 1,20 face ao dólar, mostra aqui alguma retração. Os investidores têm estado também a reduzir a sua exposição no euro em contraposição com o dólar, embora aqui também esteja relacionado com o facto de há mais estratégias agora de proteção de carteiras longas de ações, portanto com os investidores a utilizarem mais derivados a tentarem proteger a possível depreciação do mercado, portanto conjuga um pouco a tua pergunta anterior com o aumento da volatilidade. Portanto, o BCE não deverá trazer aqui grandes novidades, mas se for pelo menos der um quadro de consistência, será positivo para a recuperação da atividade económica e ajudará também os investidores e os agentes económicos a posicionarem-se as suas intenções de investimento, pelo menos nos próximos 2 trimestres. João, e em termos de novidades, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe vai sair e marcou uma era, certamente. Aliás, a sua política de estímulos foi certamente primordial para que o Japão pelo menos tivesse saído de algum marasmo, mas não conseguiu inverter a política das empresas de acumular dinheiro. Qual é que achas que vai ser o impacto da saída dele no mercado, na economia japonesa, mas especialmente no mercado japonês? É verdade que a Abenomics foi uma ferramenta muito importante para a economia japonesa. Como disseste, e muito bem, houve aqui uma política que faz um mix daquilo que é uma política monetária e orçamental mais adequada a uma recuperação económica, mas por outro lado também fez algumas reformas económicas. Não é usual ver governos a fazerem reformas económicas e foi importante ele ter atuado nesse ponto. Daí podemos dizer que a sua política, a sua marca teve um sucesso moderado. Porque por outro lado também na perspectiva geopolítica conseguiu conviver com os 2 principais blocos económicos, neste caso, relativamente aos Estados Unidos, manter a sua parceria estratégica de uma forma inteligente, por outro lado, ajudar a mitigar o ímpeto da China. A conjugação da questão geopolítica, da política económica, efetivamente foi virtuosa e de sucesso moderado. Não surgiu ainda uma personalidade que pareça congregar esta dimensão, daí trazer aqui alguma possível incerteza sobre a evolução da economia japonesa. Porém, também a economia japonesa tem a capacidade e a política, os meios políticos japoneses também têm a capacidade das suas instituições de uma forma, à falta de alguma liderança, eles manterem a anterior linha. Portanto, não é de estranhar que haja muitos investidores que, pensando numa recuperação da economia global, em que não haja tensões comerciais e o quadro da pandemia vá mitigando, a economia japonesa estará posicionada para fazer uma recuperação tão rápida ou mais rápida, por exemplo, relativamente à Europa. O seu posicionamento e o conjunto de reformas que foram colocadas, o facto de ter mitigado aqui o impacto deflacionário, que era algo que marcava a sua economia nos últimos 15, 17 anos, também foi relevante. Portanto, a saída de Shinzo Abe provavelmente
terá um impacto neutral na sua economia, sendo mais relevante a médio e longo prazo. Quem virá, se tem capacidade, quem assumir a liderança terá a capacidade de fazer, de manter esta política, que é importante no mundo do século XXI, e se conseguirá fazer aqui mais algumas reformas da economia japonesa que privilegie também mais a despesa por parte das famílias, mais o investimento por parte das empresas, num mundo também cuja globalização não é a mesma que assistimos nos últimos 4 ou 5 anos e que estará também dependente de quem vai ocupar a partir de novembro a presidência dos Estados Unidos. Se temos uma continuidade desta política ou se haverá aqui uma alteração face a uma China que crescentemente pretende ocupar o primeiro lugar na economia mundial. João, muito obrigado por mais uma presença no Mercados em Ação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado de parte de todos nós. Obrigado. Antes de irmos para o intervalo, vamos para uma rubrica nova no nosso programa, que fomos, por forma de dizer, roubar ao nosso programa irmão o Jogo Económico. Trata-se do número da semana e servirá sempre para salientar um número que nos chamou a atenção e que faz parte de uma história que convidamos os nossos telespectadores a seguir. Esta semana o número é 15, são 15 euros por ação. Foi o novo recorde intraday estabelecido na cotação da EDP Renováveis no PSI 20 na passada quinta-feira. A empresa nesse mesmo dia tinha apresentado uma queda de 26% no lucro do primeiro semestre, mas na véspera, provavelmente mais importante, tinha anunciado que vendeu 80% de um portfólio eólico e solar nos Estados Unidos por 570 milhões de euros. Conforme o Marco tinha referido antes nos gráficos, a EDP, casa-mãe da EDPR, também está perto de máximos, também apresentou uma queda nos lucros de cerca de 22% no primeiro semestre, mas começa a haver analistas, nomeadamente da Goldman Sachs, que ontem afirmaram que a empresa poderá estar à venda. Portanto, muitas notícias dos últimos meses a parte da EDP, nomeadamente um aumento de capital de mais de 1.000 milhões de euros, a compra de uma empresa em Espanha e agora um fator especulativo de consolidação e eventualmente uma história a seguir. Com esta nota, agora sim, vamos partir para um curto intervalo. Voltamos já, fique connosco. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Passamos agora para o espaço Empresas e temos connosco Eric Van Leuven, Executive Partner responsável pela Cushman & Wakefield em Portugal e também Presidente da Associação das Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária. Eric, boa tarde e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto, obrigado, boa tarde. Eric, estamos a chegar a cerca de 6 meses do início daquilo que foi o repentino confinamento, algo que mudou a nossa forma de trabalhar, de viajar, de comprar, de viver. Sei que é um contexto alargado, mas de forma geral, como é que vocês veem como a situação tem afetado os vários segmentos do mercado imobiliário em Portugal, em termos do preço, da procura, de transações, todos esses fatores? Sim, é óbvio que teve um impacto brutal na atividade imobiliária. Enfim, há duas pequenas consolações relativamente a esta crise quando comparada com a anterior, é que por um lado desta vez somos todos e não só Portugal, e desta vez não origina no imobiliário e portanto nós somos afetados, mas não somos o mercado imobiliário não é a origem ou o culpado da crise desta vez, mas sofre assim, claramente houve uma diminuição da atividade desde março, que é uma grande pena porque o ano começou de forma espetacular. Nunca houve um trimestre tão bom, primeiro trimestre, mesmo com os últimos 15 dias já em confinamento, do que os primeiros 3 meses de 2020, e desde então a atividade de facto reduziu substancialmente, mais nos setores do que noutros, e se pegarmos nisso de facto por setores, como penso que sabe, a Cushman & Wakefield dedica-se a consultoria, a avaliação, gestão e comercialização de imóveis para fins
terciários, ou seja, exclui a habitação, portanto aí as minhas opiniões são de, enfim, um espectador interessado, mas não de um especialista. Nos outros setores, nos outros segmentos ou subsegmentos do mercado imobiliário e comercial, aí sim, enfim, trabalhamos nele todos os dias e temos muitos dados. O mercado de escritórios, por exemplo, que é enfim, com que todos temos algo a ver, porque a maior parte de nós e dos espectadores suponho que trabalha em escritórios ou trabalhava em escritórios. Para dar uma ideia, nos primeiros 6 meses do ano, a absorção de escritórios, ou seja, transações de escritórios, de arrendamento de escritórios, até fim de junho teve um decréscimo relativamente a 2019 de 32%, ou seja, só se transacionaram 85 mil metros quadrados e no primeiro semestre de 2019 foram 125 mil, portanto aí um decréscimo grande e quase todo derivado do segundo trimestre, o primeiro, como disse há pouco, com bastante atividade. Mais afetado ainda o setor de retalho, enfim, por razões que todos conhecemos, e penso que havemos de ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse setor mais à frente, mas no mercado de retalho a estatística é um pouco menos fidedigna no sentido de não haver uma entidade que agrega todas as transações e por isso, contrariamente ao setor de escritórios onde existe um índice a que todos contribuímos, todos os intervenientes do mercado. No retalho não é assim, mas a própria Cushman & Wakefield tem uma base de dados relativamente extensa e monitoriza todos os negócios em centros comerciais e na maior parte das ruas principais das cidades, capitais de distrito em Portugal. E aqui também houve uma diminuição maior ainda, o número de transações em 2020 relativamente a 2019, nos primeiros 6 meses do ano, corresponde mais ou menos a metade, ou seja, menos 46% de absorção de lojas em centros comerciais ou em rua. Eric, então, só colocar aqui uma questão, o passado ou seja, o último trimestre foi muito mau, este trimestre também para já não se figura muito bom, mas o que é que esperam vocês, enquanto entidade consultora, para os próximos trimestres? O que é que vai ser fundamental, não só para estabilizar o setor, mas também para retomar o setor? São apoios, a economia voltar a andar da forma como era antigamente? O que é que vocês esperam? Se soubesse, o que é que eu espero? O que eu espero é que de facto as empresas voltem aos seus locais de trabalho e tentem dar continuidade ou dar início à retoma. E é com alguma tristeza que verifico que não é esse o caso. Eu próprio trabalho na Avenida Liberdade, nós voltámos ao escritório no dia 1 de junho, enfim, obviamente em números reduzidos e com todos os cuidados e etc., mas verifico que há muito poucas empresas ainda a trabalhar aqui no centro da cidade. As que estão por razões óbvias com números muito reduzidos, mas há muitas empresas que nem sequer ainda voltaram aos escritórios e inclusive há empresas, nossos clientes, que dizem que não voltam já este ano e ainda havia uma que me disse que só em junho de 2021 previa que voltasse enfim, a sugerir aos seus colaboradores que voltassem ao escritório. Portanto, isso de facto é um problema, é uma situação que eu acho que agrava a crise da economia, porque, enfim, os escritórios a trabalhar também dão depois alento ao comércio na redondeza, à restauração, etc. Portanto, o que eu esperava era que as empresas voltassem a trabalhar já de forma mais afincada dos seus locais de trabalho. Não é isso que, por enquanto, verifico.
Eric, o Estado tem um papel importante no setor imobiliário, através de incentivos ou, às vezes, penalizações. O setor já estava um bocadinho às turras, digamos, com o governo sobre alguns aspectos, nomeadamente os vistos gold, que foi uma base muito importante nos últimos anos e que, de repente, deixou de ser tão importante. Durante esta pandemia, o Estado tem feito algumas medidas, tal como outros governos também têm feito, nomeadamente na ajuda das moratórias ao crédito imobiliário, especificamente, tanto para as pessoas como para as empresas, e também apoios específicos às empresas, por exemplo, os layoffs, outros créditos. O que é que o Estado pode fazer mais para proteger, digamos, para proteger os ativos imobiliários dos portugueses? Pois, é uma boa pergunta. É óbvio que a moratória ajuda e ajuda muitas famílias nesta altura. Não deixa de ser um empurrar para a frente, não resolve, obviamente, a situação de liquidez das famílias a prazo e, portanto, eu acho que o mais importante que o governo pode fazer é proteger o emprego. Parece-me que é aí depois o efeito Multiplicador. multiplicador também ajuda neste cenário. E depois o governo, na minha opinião, podia melhorar bastante a forma como legisla. Há um assunto que me é particularmente caro, que tem a ver com a questão do pagamento das rendas em centros comerciais, em que o governo legislou em julho que, a partir desse momento, os lojistas só deviam rendas variáveis e não as rendas fixas, enfim, que em si foi uma medida polémica, mas mais do que a polémica, como está tão mal redigida a lei, ainda hoje as associações que representam uma parte e outra andam às turras sobre a interpretação dessa lei. Portanto, para além de legislar, enfim, onde na minha ótica não devia ter legislado, legisla mal e, portanto, aí há claramente espaço para melhoria. Eric, mas nós queríamos falar também na questão das alterações, já abordámos há pouco, aflorámos. Esperava que as empresas voltassem ao trabalho. Algumas estão a dizer e indicaram que não vão regressar tão cedo, mas há muitas que não vão regressar, ponto final. Ou seja, existe uma reestruturação da própria organização do trabalho e, aliás, isso vê-se também na preferência que os investidores têm dado às grandes tecnológicas com soluções, nomeadamente do teletrabalho e não só. Como é que isto vai afetar o mercado de trabalho? Porque a questão é esta, e o mercado de arrendamento, por exemplo, se houver menos pessoas nos escritórios, vai ser preciso menos, vai haver menos procura por esse mercado, certo? Talvez. Vamos lá ver. Eu acho que empresas que nunca mais vão voltar a ter um escritório serão muito poucas. Eu acho que o escritório tem uma função absolutamente essencial para a cultura da empresa, para a integração dos colaboradores, para eles se inspirarem, para eles se encontrarem, para tirarem ideias, para aprenderem. E se é verdade que tecnologicamente o teletrabalho funcionou muito melhor do que esperávamos todos, também é verdade que não é uma solução a prazo de forma permanente. Aliás, nós fizemos muito trabalho neste campo a nível internacional, um estudo que publicamos há um mês e tal, que se chama Experience per Square Foot at Home, ou seja, foi um inquérito a mais de 50 mil colaboradores de centenas de empresas em todo o mundo sobre como é que experienciavam o trabalhar a partir de casa e, enfim, os resultados sublinham aquilo que eu digo, ou seja, tecnologicamente funciona, 75% dos inquiridos afirmaram que conseguem colaborar de forma eficaz com os colegas, mas só 35% não sente falta de voltar ao escritório e de estar com colegas. Uma coisa muito importante neste estudo também foi que mais de 90% dos inquiridos sentiam que as chefias confiavam no seu trabalho. E eu acho que isto foi um dos resultados muito positivos e surpreendentes. E
que demonstra que esta pandemia e a maneira de trabalhar que resultou dali obrigou as empresas a confiarem nos seus colaboradores e aparentemente com bons resultados. Mas não penso que seja uma solução para sempre. E o que me parece que vai acontecer é que o teletrabalho será muito mais frequente do que era, serão mais colaboradores, mais vezes a trabalhar a partir de casa ou a partir de outro sítio qualquer, porque eu julgo que o working from home, enfim, nós já usamos dentro da Cushman o working from anywhere, ou seja, não é preciso estar em casa, porque a conectividade existe em muitos sítios e, portanto, não é necessariamente a dicotomia casa-escritório, mas escritório versus outro sítio qualquer. Portanto, isso claramente faz com que as empresas não irão precisar de postos de trabalho para 100% dos seus colaboradores. Por outro lado, a densidade de ocupação dentro do escritório já era tão grande nos últimos anos, com 7 ou 8 metros quadrados em média por colaborador, que, enfim, em ambiente de pandemia, claramente já ninguém quer trabalhar de forma tão próxima uns dos outros. E, portanto, eu julgo que o efeito de não haver postos de trabalho para cada colaborador, eventualmente seja mitigado por uma menor densidade, ou seja, mais metros quadrados por colaborador. É que noutra vertente estrutural também, já falamos um bocadinho de retalho e dos lojistas, esta pandemia trouxe uma aceleração do e-commerce. As pessoas estavam em casa, estão obrigadas a comprar coisas através da internet. Esse procedimento continua devido a precauções sanitárias. Vimos um boom nas vendas online e restrições na presença em lojas físicas que parece continuar. Enquanto estamos em fase de pandemia, o que é que isto vai alterar? Vamos ter menos lojas físicas, vamos precisar de mais espaços, por exemplo, logística. Outro fator no envolver centros de logística. Sim. Para as empresas online se organizarem. Como é que vê este Sim, não há dados muito fidedignos sobre o peso do comércio eletrónico em Portugal. Portugal foi um dos países, tradicionalmente, com uma pouca expressão em termos de e-commerce. Enfim, as estimativas variavam entre 3% e 5% de todo o comércio a retalho. Dados do CIBS de junho indicavam que durante o confinamento as vendas online representavam 15% das vendas totais. E esse valor já diminuiu depois do confinamento, ou seja, a partir de maio, para 11%. Mas 11% claramente é muito mais do que 4 ou 5% que era antigamente. Portanto, eu acho que esta é uma tendência para continuar, ou seja, no fundo, é um pouco como o trabalho a partir de casa ou a partir de qualquer sítio. A pandemia fez com que acelerasse processos que já existiam e que já estavam em curso, mas de facto, por força das circunstâncias, intensificaram e aceleraram estes processos. O comércio online é igual, também aí, enfim, havia sempre alguma relutância, algum receio, eventualmente, que as pessoas tiveram que ultrapassar durante o confinamento e agora descobriram o online e, portanto, claramente aqui houve um crescimento substancial das vendas online. Portanto, eu acho que sim, que isto vai continuar. Por outro lado, o português gosta muito de ir às compras e de passear pelo centro comercial e nós temos os melhores centros comerciais do mundo, temos, enfim, não há português que não tenha 1 ou 2 ou 3 bons centros comerciais a 15 minutos de carro a partir de casa e, portanto, eu acho que essa parte cultural faz com que o comércio online nunca vá ter a expressão que tem, por exemplo, na Noruega ou no Reino Unido. Portanto, efeito sim, aumento sim, talvez não tão expressivo como noutros países onde a percentagem de comércio online já ultrapassa os 20%. Efeito sobre o imobiliário, sim, as lojas vão ter funções diferentes, né? As lojas vão ser pontos de recolha, vão ser pontos de amostra, pontos de contacto com o cliente, muitas vezes a ida
enfim, o ato de recolha é aproveitado pela loja ou pelos colaboradores da loja para, enfim, convencer o consumidor a comprar mais alguma coisa. Portanto, a própria natureza da loja muda neste enquadramento. A logística aproveita, aliás, isto vemos no nosso atividade também, onde a atividade aumentou e não diminuiu, no nosso caso a Cushman, é de facto nessa área de logística e de novos projetos para armazéns de distribuição. Eric, e como é que este cenário, que é algo completamente novo, alterou o vosso método de trabalho, a vossa profissão, e nomeadamente a questão da avaliação do mercado? Como é que uma consultora consegue avaliar o mercado com tantas indefinições em cima da mesa? É de facto um grande desafio. Havia um desafio prático que é que, enfim, para avaliar é preciso ir ver, né? E portanto isso foi difícil durante algum tempo, mas felizmente esse tempo já passou. Avaliar o preço de imobiliário neste momento, enfim, não é muito diferente do que noutras alturas, na medida em que se tenta encontrar comparáveis e se tenta sentir o pulso ao mercado, e aí, enfim, tomando a minha empresa como exemplo, a nossa área de avaliações trabalha em muita estreita colaboração com a nossa área de investimento, que são os meus colaboradores, que estão diariamente em contacto com os investidores e lhes sentem o pulso sobre se têm liquidez, se estão com vontade de comprar, se têm preferência por um certo classe de ativos, se consideram que desde o início da pandemia as exigências de retorno de capital aumentaram 5% ou 10%, portanto tudo isso é tido em conta na parte da avaliação. Nós, enfim, na minha introdução não cheguei a falar sobre o mercado de investimento, que no fundo é aquilo que movimenta de facto os grandes capitais. E se eu, nos exemplos que dei sobre escritórios e lojas, assinalei uma redução de atividade, curiosamente na área de investimento institucional, ou seja, na compra de imóveis para rendimento, essa redução é relativamente pequena, a menos de 10%. Ou seja, até agosto deste ano investiram-se quase 1,8 mil milhões de euros em imobiliário comercial, o que, aliás, não, eu minto, mais 9% do que em 2019. Ou seja, em 2019 1,6, em 2020 1,8 mil milhões de euros investidos em imobiliário comercial. Isto é um bocadinho enviesado por uma grande transação que foi a constituição do fundo Sierra Prime por parte da Sonai Sierra e parceiros, que de facto foi uma das maiores transações até da Europa, mas não deixa de ser significativo. Temos uma perspectiva de fim do ano de um montante à roda dos 2,6 mil milhões, o que de facto é um valor 20% abaixo de 2019, ou seja, uns bons primeiros 8 meses do ano, mas para os próximos 4 meses, ou seja, para o final do ano, prevemos de facto algum abrandamento de atividade também nesta área, mas mesmo assim com níveis de atividade por parte de players de todo o espectro, mas muitos nacionais também, que voltaram a terem papel relevante no mercado, que não deixamos de assinalar. Portanto, um mercado de investimento relativamente pujante, considerando as circunstâncias. Eric, com essa nota positiva, terminamos esta participação no programa. Agradecemos a ter aceito o convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Antes de terminarmos, vamos para uma outra nova rúbrica, o protagonista da semana, que, como o nome indica, é sobre uma personalidade que marcou, que vai marcar os mercados por estes dias. Marco, quem é que escolheste para estrear esta rúbrica? Escolhi o Warren Buffett e exatamente porque a semana passada foi notícia que tinha decidido, através da sua empresa Berkshire Hathaway, investir nas 5 principais empresas de topo de comércio japonesas, onde detém agora 5% e que já indica que poderá ir até aos 9,9% em cada uma delas. Isto é significativo, porquê? Porque não era hábito
Buffett investir no Japão desta forma, então foram cerca de 6 mil milhões de dólares, e também porque Buffett geralmente dos primeiros investidores a dar otimismo em relação à economia norte-americana. E desta vez a sua empresa, que tem cerca de 145 mil milhões em dinheiro no balanço, quietos, parados, decidiu investir na economia japonesa. Portanto, será algo a ter em conta. Obrigado, Marco. Agradeço também aos nossos convidados pela participação e principalmente aos nossos telespectadores por terem estado connosco neste regresso do Mercados em Ação do Jornal Económico, e até para a semana.